Shalom pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser sobre o Shemitah. Isso daqui é uma conversa que a gente teve no grupo ano passado, tá? Já faz um ano que a gente falou sobre isso. E agora, né, nesse próximo Yom Teruah, nós estamos completando mais uma vez esse ciclo, né, de um ano. E o tema sempre volta, então eu preferi agora gravar em áudios, gravar os áudios que já estão feitos. Esses áudios eles estão com alguns erros e fica repetindo a voz. Eu espero que isso não atrapalhe vocês. E o título é Yom Teruah, Rosh Hashanah, é a virada do ano? Vamos falar rapidamente sobre esse tema em instantes. Então o objetivo aqui é esclarecer qual é o início do ano. Será o início do ano agora, no período de Yom Teruah, no sétimo mês, ou a virada do ano, segundo a Torá, é realmente em Nissan, ou seja, no período de março ali abril, que é quando cai o mês de Nissan. Então, esse é o tema. Espero que vocês façam um bom proveito. Eu vou dar um play aqui nos áudios e deixar eles falarem com vocês. Estou aqui testando meu áudio para ver se vocês vão me ouvir, porque o assunto que nós vamos tratar aqui é sério, de extrema seriedade. Bom, pessoal, eu acho que agora o som está perfeito. Vou dar uma introdução aqui no nosso tema, que é importante. Yom Teruah e Rosh Hashanah. Nós sabemos que a ortodoxia tem um tratado no Talmud, basicamente trata sobre Rosh Hashanah, que significa em hebraico cabeça do ano. Já afirmei isso várias vezes para as pessoas, que isso é uma contaminação babilônica. Não existe na Torá Rosh Hashanah no mês de Tishrei, que seria no sétimo mês, mas a Torá ela decreta que o início dos anos sempre é em Nissan. É isso que a Torá fala, sempre é em Nissan. A Torá vem e estipula o cabeça do ano, cabeça dos meses em Nissan. Porém, eu acabei vendo alguns estudos de outros canais que, infelizmente, não chegaram a essa verdade da Torá e acabaram defendendo o que a ortodoxia diz, falando que Rosh Hashanah, e usaram versos isolados, como sempre, né? Com algumas traduções erradas do hebraico, para tentar provar que o sétimo mês, entre as entrelinhas de Moshe, se é que eu posso falar assim, é o início do ano. Não desprezando aqui o trabalho, por exemplo, do Chuvá Total, do Javier Felipe, que foi um dos que apoiou essa ideia, não desprezando outros trabalhos do Yeshiva Brasil, por exemplo, que também apoia a ideia do Rosh Hashanah, mas o Segredos da Torá é conhecido por ser um grupo não dogmático, nem um grupo religioso. Nós estamos aqui pela Torá e pela verdade e nada além disso. Então, não quero desprezar ou diminuir o trabalho dessas pessoas, das quais são pessoas que o Bill, por exemplo, é meu amigo, considero ele muito. O Javier Felipe Teixeira Total conheço apenas pelos vídeos e gosto muito dos vídeos dele, mas ainda assim, com as discordâncias, não queremos desprezar, nem falar que eles são falsos, eles são verdadeiros. Não. Uma coisa que vocês têm que tirar desses acontecimentos, eu vou falar agora. Pessoas são falhas. Não existe líder perfeito. Nós já estudamos na própria Torá. A Torá ela fala sobre os lideranças, o Nassi, que fala assim, quando o líder errar, a Torá não coloca uma possibilidade do líder errar. A Torá diz que o líder vai errar, ok? Então, quando esse líder erra, é para apenas que vocês saibam que só o Eterno é perfeito. O ser humano, ele é cheio de falhas e erros, ok? Então, o Javier Felipe, que é líder do Teshuvah Total, errar em um texto, em uma interpretação, é normal. Assim como eu errei ano passado em alguns textos que eu estou revisando, corrigindo sempre. Nas porções deste ano eu corrigi alguns erros, e na porção do ano que vem, quem sabe eu corrija mais alguns erros, porque somos humanos. Então, disso você tem que tirar dois ensinamentos. Primeiro, nunca confie sua techuvá em ninguém. Sempre revise os textos. Sempre corra atrás. Não use ninguém de moleta.
Porque se você usar qualquer pessoa de muleta, quando essa pessoa cair no buraco, você vai cair junto. Segundo, o segundo aspecto que a gente aprende é que só o Eterno é perfeito. Mais ninguém. Então sua confiança tem que estar sempre no Eterno. E eu posso até adicionar aqui uma terceira característica que a gente aprende, é que você, como pessoa, pode estar errado em alguma coisa que não sabe. Assim como quem é líder pode estar errado em algo que não sabe. Então, sempre tenha humildade no seu coração. Nunca se porte como o sabedor de tudo, dominador de tudo, como se fosse o centro das atenções do universo, porque você provavelmente está errando em alguma coisa que ainda não percebeu, que ainda não tem inteligência suficiente para entender que está errado. Então vamos falar sobre esse tema. Eu coloquei aqui um print da live do Teshuvah Total, esse texto que ele começa a sua argumentação. Nós vamos corrigir o erro dele. E a minha pergunta é, a proposta aqui, como eu disse, não é um grupo religioso nem dogmático. Nós estamos aqui para fazer Teshuvah de verdade e para saber a verdade. Então a minha pergunta, antes de começar a discorrer sobre o texto, é, você está preparado para isso? O Eterno falou que jogaria água limpa nos filhos de Israel. E agora eu vou trazer um balde. Você está preparado para perder toda e qualquer coisa que venha com a religião, o sincretismo da Babilônia? Então, se você está preparado, pode ir para os próximos áudios. Se não, infelizmente, você vai continuar com essa sujeira. Mas vamos lá, vamos tratar. Primeiro de tudo, já é sabido por todos que o Eterno ele diz para os filhos de Israel, assim que eles estão para sair do Egito, não sei se estão para sair ou se já saíram, já tinham saído, mas ele diz no mês de Nissan, que nem é o nome do mês de Nissan, ok? Esse nome é um nome que vem da Babilônia, porque na Babilônia eles tinham o mês chamado Nissanu, e de lá eles trouxeram esse nome Nissan, tá? Então, o mês de Nissan nem se chama Nissan, mas como a Torá chama, o mês errado, o primeiro mês, ok? Então, no primeiro mês, este mês será o cabeça dos meses para você. Então, o que o Eterno fala? Eu vou colocar aqui o literal para que vocês entendam de uma vez. Então, vamos lá. Está escrito aqui em Shemot 12:2, o que eu coloquei na tela para vocês. Em hebraico diz, Chachodesh Hazeh, quer dizer, este mês, Lechem Rosh Chodeshim, vai ser para vocês o cabeça dos meses. Que meses? Os meses do ano. A cada 12 meses, nós temos um ano. Então, chamar o mês, o primeiro mês, que é o nome que a Torá dá, não Nissan, mas por convenção nós chamamos de Nissan. Chamar ele de primeiro mês é justamente porque ele é o cabeça do ano. Eu poderia chamar o mês de Nissan de Rosh Hashanah. Tranquilamente, no hebraico não teria nenhuma confusão, porque realmente é o cabeça do ano. O Eterno estabeleceu isso. Não existe... Se você pesquisar em todo o Tanakh, não existe nenhum lugar que o Eterno fala, olha pessoal, nós vamos dividir os meses em 2 ciclos. Isso não existe. Como eu falei no estudo de ontem para vocês, que está disponível lá no canal, e como eu falei na porção que trata do Yom Teruah, a questão de quem dividia o ano em 2 meses, em dois inícios de ano, era o povo da Babilônia. E não era o povo de Israel. O povo de Israel nunca comemorou. Não existe festa no Ano Novo. O Eterno nunca ortogou uma festa de Ano Novo. Isso é coisa que acontecia também na Babilônia. Então, quando se virava o mês de Nissan, quando chegava o mês de Nissan, não existia nenhuma comemoração, não existia nenhuma festa. O povo de Israel nunca comemorou o Ano Novo. Não existe festa de Ano Novo no calendário hebraico. Isso foi tirado da Babilônia. Assim como não existe Dia dos Pais, Dias das Mães, isso é um costume de outros povos. Não é um costume do povo judeu. Nunca foi. Mas o nosso povo, adquiriu isso com a Babilônia. Estando na Babilônia. Ele usou que
que é o termo saída do ano, né? Porque esse termo é muito confundido. No próprio Targum está traduzido da maneira errada. Os sábios consultam também da maneira errada. Vamos lá no hebraico ver exatamente o que está escrito e não vamos depender de tradução. Então, pessoal, vamos lá. Continuando aqui o tema. Ponto 23. As pessoas costumam fazer a confusão. E eu vou ler aqui o texto em português e vou apontar o erro. Né? 3 vezes do ano você vai me celebrar festa. Isso é o Eterno falando. O Eterno ele vem de um ciclo, né? Ele vem falando primeiro do ano Shemitah, que é um período de 7 anos. Depois ele vem falar do Shabat, que é um período de 7, que também é um período de 7. E agora ele vem falar, né, do período das festas até o 7º mês. Ele fala, 3 vezes no ano você vai me celebrar a festa. A festa dos pães asmos, quer dizer, Hamatzot. 7 dias você vai comer pães asmos, como eu te tenho ordenado. Isso, né, no primeiro mês, né, em Aviv. Porque nele saísse do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que eu vereis semeado no campo. Essa é a festa de Sukkot. E a festa da colheita, a saída do ano. Essa é uma referência, também conhecido também como festa da colheita, festa de Sukkot, quando tiver escolhido. Então, já de primeiro aqui por português, eu já posso apontar. Se o ano novo é Yom Teruah, por que o Eterno está falando de Sukkot, que ocorre quase mais de 10 dias depois do Yom Teruah? Né? Então, vamos raciocinar agora em cima da palavra hebraica que foi traduzida aqui como saída. E vamos usar a Torá para interpretar o verdadeiro sentido da palavra. Bom, essa palavra aparece Itzar em Bereshit 2, quando a Torá nos relata que um rio fluía do Éden. Bom, só queria adicionar aqui para quem não entendeu, porque como nós estamos hoje no dia 5, né? Amanhã, dia 6 à tarde, começa Yom Teruah, para quem não sabe, para quem vai ver depois. Mas o ciclo é Yom Teruah e depois segue uma série de outras festas, né? Com Sukkot. Não faria sentido o Eterno falar de início do ano falando de Sukkot. Ele deveria falar sobre o dia dobrado, o dia de Yom Teruah. Então prestem atenção quando o Eterno fala a saída, que vocês vão ver aqui que eu vou falar sobre outros lugares que usam esse mesmo verbo, dá uma ideia no decorrer, ao decorrer do ano, ok? Se ele estivesse falando de alguma forma de uma virada de ano ali em Tishrei, ele citaria diretamente a festa que está associada com isso, que seria Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, mas a Torá não fala disso, ok? Então eu vou continuar os áudios aqui. Então, o sentido usado em Bereshit 2 é que o rio fluía pelo Éden, corria pelo Éden, saía pelo Éden, ok? Não tem nenhuma conotação com início, mas sim de algo que está correndo. Né? Nós poderíamos colocar como ali no nosso texto Shemot, ao decorrer do ano, por exemplo, seria uma palavra também muito boa para usar ali, que também iria de encontro ao sentido da palavra Itzá, que é saída, decorrer. Em Bereshit 8:18, a mesma coisa, vai Itzar Noah, e saiu Noah e seus filhos da onde? Da arca. Mesmo sentido, né? Também uma coisa que ele saiu da arca. Já em Bereshit 24:5 temos a mesma palavra, só que tratando de algo que vem e não que sai. Né? Em Bereshit 24:50 e fala, o assunto vem do Eterno. Ok? Também é usada a palavra Itzá, como você pode ver aí na tela. Já em Bereshit 24:5 podemos ver aqui claramente, dando esses exemplos, existem muito mais outros, né? Essa palavra Itzar é uma continuação de algo, ok?
Como eu disse para vocês, por exemplo, a palavra no decorrer do ano também poderia ser usada, mas não estaria mesmo de acordo com o contexto. Mas não está falando de fim e nem de começo. Está falando de algo que continua. Tanto que a própria Torá começa a relatar esse relato pelo mês de Aviv, pela festa de Hag HaMatzot, que é o início do ano, que fica no mês de Aviv, que é o primeiro. Se eu fosse listar aqui as regras, né, os feriados do Brasil no ano de 2021, por onde eu começaria? Pelo começo, é óbvio. Eu não conheço muito bem de feriados aqui no Brasil, mas eu poderia falar assim, primeiro feriado é o Carnaval, por exemplo, ou o Ano Novo, né? Eu começaria pelo começo, e foi exatamente o que o Eterno fez. Ele começou pelo começo. Hag HaMatzot, que são as festas principais do início do ano. E ele diz, na saída do ano, quer dizer, no decorrer do ano, na festa que fica no 7º mês, não citou Yom Teruah, mas citou a festa de Sukkot, que fica mais ou menos aí mais de 20 dias, quase, né? Eu não tenho ideia assim de cabeça exata, mas Yom Kippur fica 10 dias, de Yom Teruah fica muitos dias do início. Ele nem citou Yom Kippur, é uma festa antes de Sukkot, mas ele citou a última festa daquele período. Então, em nenhum momento o Eterno está falando, no começo do ano, ou, no fim do ano. Se caso existisse um ano novo em Yom Teruah, o que a Torá deveria escrever? No início do ano, na festa de Sukkot, ou no primeiro mês, né? O primeiro mês seria para viver, então ele teria que dizer, no 7º mês, quando iniciar o ano, na festa de Sukkot. Assim que a Torá escreveria. Mas não foi assim que a Torá escreveu. Ok? Então, os argumentos que ele usou ali, eu conheço, como eu falei para vocês, eu citei no vídeo quando nós falamos de Yom Teruah, eu li todo, basicamente, boa parte do Tratado de Rosh Hashanah, entendi bastante as discussões, eu já citei até os boetusianos, que são os judeus que não aceitam essa perversão, e como eu falei para vocês, isso é uma adição à Torá. Não existe ano novo, Rosh Hashanah, no 7º mês, nenhum lugar. Como nós dissemos nos estudos, né, a contaminação na Babilônia foi tanto que nomes babilônicos foram dados aos meses. Nissan, Tishrei, né, como eu mostrei no estudo. Assim também o ritual deles de Ano Novo foi anexado à cultura judaica. E você fala, mas isso não pode ser. Isso pode ser e aconteceu muitas vezes. Acontece nos anos atuais e vai acontecer no futuro, enquanto Mashiach não vier. O povo de Israel, esses dias, estava anexando, né, o povo judeu, né, estava anexando a sua cultura, uma cultura oriental, de fazer estátuas para fetos abortados. E isso é uma cultura totalmente idólatra. E as mulheres judias nos Estados Unidos estavam aderindo a essa cultura. Para quem quiser, eu tenho uma matéria que diz. Imagina nos dias antigos que eles faziam oferendas a deuses antigos. Eles acabaram levando sobre si esses ritos. São de ano novo, e ter 2 ano novo. Então, quando vocês ouvirem essa questão, porque você não tem uma cabeça hebraica, saiba que há pouco tempo antes do primeiro século não se comemorava ano novo. Não há nenhum relato no Tanar de comemoração do ano novo no 7º mês. Se é uma data tão especial, por que não foi registrado em livros históricos como Macabeus e etc? Não há nenhum registro. Bom, agora eu vou soltar a bomba. Se depois de todo esse blá 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 que eu falei, mais a história do Akitu, da Babilônia, você não acreditar em mim e falar assim, não, o Haver Teshuvah, o Felipe, né, do Teshuvah Total, ele foi para Israel, Yosef. Ele é um cara muito conceituado, não, você tá errado, blá blá blá. Então eu vou dar agora a bomba para você segurar e decidir de vez, ok? Que o Eterno nos abençoe. Então vamos lá. Eu li um texto do
do jornal Haaretz, e também tem um texto do Nehemiah Gordon, um rabino também por aí, mas o do jornal Haaretz é mais atual, né? No estudo que nós fizemos recentemente, falando que nos primeiros, antes da destruição do primeiro templo, ninguém comemorava esse ano novo a não ser em Nissan. Né? Aliás, não havia comemoração do ano novo. Mas aqui estão os textos que eu vou mostrar para vocês, e é simples o raciocínio, todos vão entender perfeitamente. Midbar, como vocês podem ver, está escrito o seguinte: então, parou o Cohen, subiu no Monte Hor, é a morte do sacerdote, conforme o mandato do Eterno, e morreu ali no 5º mês, no ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Então o ano é o ano de número 40. Então vamos pensar, se um ano ele vira na festa de Yom Teruah, então neste ano 40º, quando chegar a festa de Yom Teruah, que é no 7º mês, o que acontece? Ele vira o ano 41, né, o 41º ano. Mas não foi o que aconteceu. Olha o relato de Devarim. Isso sucedeu o que? No ano 40º, quer dizer, ainda era o ano de número 40, no mês 1º, no mês 11, no primeiro dia do mês. Moshe falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Eterno lhe mandou acerca deles. O que a gente vê que do mês 5 até o mês 11, o ano continuou sendo o ano 40. Porque se conta desde a saída do Egito, que é no mês de Nissan, que é o primeiro mês, e não no mês de Tishrei. Ok, pessoal? Eu acho que esse exemplo é mais claro do que a água. Eu acho que não existe ninguém que possa ir contra esse exemplo, que é muito evidente, né? Se caso tivesse realmente mudado, ali estaria virando, né? Seria e no ano 41º, no mês 1º. Você não vai achar isso no Sefer Torah, infelizmente. Isso foi uma contaminação quando os filhos de Israel, os filhos de Judá, foram exilados para a Babilônia. Para vocês, na Babilônia tinha um ritual chamado Kitu, que era a comemoração do Ano Novo, que ocorria tanto no mês de Nissan, quanto na segunda colheita no meio do ano, que seria no mês 7º. Eram 2 anos novos que eles tinham. Isso foi absorvido pelo judaísmo. Então lá eles tinham essa comemoração de 2 anos novos. Eles tinham uma comemoração de ano novo também. Para eles era o dia do julgamento também. Eles tinham todo um ritual também, né, para pedir perdão. O deus Marduk chegava também depois de mais de 10 dias e selava o ano para eles também, né? Então tudo isso é contaminação da Babilônia. Na Torá não existe nada que afirme isso, ok, pessoal? É uma tristeza que alguns irmãos de tanta influência, que nem o Haver Felipe, acabem caindo, mas lembre-se que no primeiro ciclo eu cheguei a afirmar exatamente as mesmas palavras, né? E demorou para que chegasse. Quem hoje em dia assiste o primeiro ciclo, eu falo exatamente o que o Haver Felipe falou ali no estudo dele. Precisei de mais de 1 ano até chegar nessa parte e reestudá-la e reaprender. Então todos nós estamos aqui e podemos errar, ok? Infelizmente, porque somos seres humanos. Então vocês têm que prestar atenção em tudo que é falado, inclusive até no meu canal, para não acabar caindo em erros. Vocês precisam sair da religião e parar de usar muletas. Não use ninguém com muletas, ok? Estude bastante, questione, pergunte, como a gente sempre incentiva. Nós temos um grupo ali de debate, vocês podem entrar lá, ok? Que o Eterno abençoe todos vocês. Para todo mundo. Então, pessoal, só para reafirmar, esse estudo foi gravado ano passado. Então, quando eu falo, no estudo que a gente viu agora há pouco, não sei o que, eu tô falando do ano passado. Se você quiser saber quais foram esses estudos, você vai ter que voltar no ano de 2020 e ver lá os estudos que foram gravados, e você vai entender perfeitamente. Que o Eterno abençoe todos vocês.